Olá, meus amores! Chegando para a nossa aula 3 aqui da semana da domoterapia. Deixa eu arrumar aqui que tá caindo. Esse suportezinho aqui, pronto, tudo prontinho aqui. Porque hoje a aula tá muito especial. Todo dia eu falo isso, né? Aquela professora bem orgulhosa do que faz, né? Todo dia eu digo a mesma coisa, hoje está especial. É porque assim, cada aula eu preparo com todo o meu amor, com toda a minha responsabilidade. Eu fico ali, sabe, realmente ali tentando trazer o máximo para vocês e que vocês possam fazer uso aqui durante a semana da tomoterapia, né? Que realmente traga uma clareza e que não seja só aí uma semana que a gente fique só de blá blá blá, né? Mas que realmente consiga te trazer algo bem bacana. Ai, que bom, Ana. Que bom que você tá achando isso. Gente, manda pra mim nos comentários do post, porque nesse período assim, eu fico muito ocupada, então é difícil pra mim ficar tendo as respostas espalhadas, né, nos nossos grupos aí que a gente tem, tanto das turmas quanto aqui do canal do Feng Shui for Design. Então, se vocês quiserem deixar qualquer tipo de consideração, sugestão, vocês podem ir no último post e ali você deixar o seu comentário. Para mim ficar mais fácil para eu te acompanhar, saber se você tá gostando, se tá fazendo sentido, se você tem alguma sugestão, né? Então isso é muito bacana para que a gente possa sempre trazer o melhor para vocês. Então, amores, vamos lá dar o serviço primeiro, né? Então, antes de eu me empolgar aqui com a aula, que eu sou muito empolgada, vamos dar o serviço primeiro. Lembrando que dia 29, às 9 horas da manhã, nós vamos abrir as matrículas apenas para quem está no grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo de estudo aqui da Semana da Domoterapia. Porque todos que estão lá realmente são merecedores, porque estão acompanhando as aulas, estão fazendo uso dos materiais complementares, né? Estão realmente mais engajados. Então, por isso, nós vamos oferecer lá uma condição especialíssima que só no domingo eu vou mandar para vocês, né, as informações todas a respeito dessa condição. Vou postar ali, porque, gente, eu tô esperando todo mundo entrar. Tem muita gente que ainda tá chegando, né? Tem muita gente que ainda tá começando a saber agora da Semana da Domoterapia. Então a gente tá divulgando, porque assim, né, depois que acabam as vagas, eu fico com o coração, gente, partido de não poder mais incluir ninguém, né? Porque, como vocês sabem, quem é minha aluna aqui, meu aluno sabe, que durante o curso eu sou totalmente dos alunos, sabe? Eu me dedico totalmente, eu fico dando atenção ao nosso grupo de apoio, eu fico também respondendo pessoalmente as dúvidas que chegam na plataforma do curso. Então, assim, eu fico completamente envolvida, eu me dou realmente para cada turma que eu abro o curso aqui, né? Então, por conta disso, não adianta, né, a gente querer abraçar aquilo que a gente não pode. Então, por isso eu acabo precisando fechar aí as vagas, né? Então, é engraçado porque a gente ouve muito, né, do marketing digital, o pessoal falando, olha, vagas limitadas, vagas limitadas. Mas o que acontece? Quando é a questão de um curso, realmente, gente, é muito difícil a gente poder colocar todo mundo que vai chegando depois, porque a gente faz toda uma programação, né? A gente tem toda uma divulgação. Essa divulgação é para que as pessoas, né, possam conhecer a gente e saber se aquilo faz sentido, não faz. Por isso que eu sempre faço questão de, antes de abrir alguma matrícula para algum dos cursos, trazer o conteúdo aqui, porque nada melhor do que você sentir-se primeiro, né? Se você tem uma conexão comigo, né? Se essa professora, né, tem a ver com você, com a sua energia, se o conteúdo, né, faz sentido para você e se de alguma forma isso vai te ajudar, porque de nada adianta nós termos números de alunos, né? Pelo menos, eu, Roseli, eu gosto de ter alunos que realmente estejam envolvidos, que possam fazer um uso útil daquilo que estão aprendendo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que acaba se inscrevendo em cursos por impulso, e eu não quero isso, eu não quero que você faça por impulso, eu quero que você faça seguindo o seu coração, seguindo ali toda a orientação da sua mente também, para saber se faz sentido, se não faz, se você vai poder fazer uso na sua área de atuação, tá? Então, óbvio que tem muita gente que faz o curso para não trabalhar, mas para utilizar para sua vida própria. Vai utilizar?
vai realmente fazer bem a você? Você vai poder fazer bem aos seus familiares? Então tudo bem, então venha, né? Então sempre é com esse propósito maior, tá? Aqui eu não vejo números de alunos, aqui eu vejo cada aluno pessoalmente, né? Podendo dar para ele o suporte que ele merece e que ele espera, né? Então eu como professora tenho essa missão. E vocês, como alunos, precisam estar mais engajados, tá bom, amores? Então não esqueçam, dia 29 às 9 da manhã. Eu tô avisando o horário, porque da última vez nós acabamos esgotando as vagas em 3 horas. E isso me corta o coração quando eu vejo as pessoas entrando depois e querendo se cadastrar e querendo se matricular. E aí a gente fica ali desesperado, eu e a equipe ficamos desesperados sem saber o que fazer, né? E a gente vai ali tentando dar um jeito de alguma forma, mas é muito difícil e normalmente realmente as vagas encerram, tá bom? Então, serviço avisado, vamos começar agora a nossa aula 3. Hoje na aula 3 nós vamos falar a respeito das energias nocivas, tanto aquelas que têm a ver com as questões telúricas, como também aquelas que vão desequilibrar os nossos corpos energéticos, o nosso bem-estar e assim prejudicar a nossa saúde. Então aqui eu vou trazer para vocês um resumão de como a gente pode fazer isso no ambiente, né? Como a gente consegue trazer para o ambiente aquilo que vai agir na gente. Lembrando que ninguém trata o ambiente, né? A gente trata o ambiente para poder tratar os moradores, né? O intuito é trazer para você, para as crianças, para os pets, o melhor bem-estar possível, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tem aqui mais alguma novidade, alguma coisa. Lindezas. Ai, como vocês são lindas, gente. Olha, essa comunidade é incrível. Incrível mesmo. Eu sou muito feliz e me sinto muito honrada de poder ter todos vocês aqui. Vamos lá, né? Como todos os dias, compartilhar aqui os meus slidezinhos que eu preparo para vocês, né? Porque afinal de contas isso é uma aula. Então vamos lá. Deixa eu aqui começar. Prontinho. Olha só, vamos começar primeiro entendendo a questão dos nossos centros energéticos, os nossos chakras, né? Eu vou desativar os comentários, tá? Enquanto a gente tá dando aula, para que vocês possam visualizar os slides com maior clareza e depois no finalzinho eu volto pra gente poder tentar comentar aqui, tá bom, amores? Muito bem, vamos lá. Então nós temos aí os nossos centros energéticos, né? Esses centros energéticos, eles com certeza estão ligados, né, a tudo aquilo que nos motiva relacionado com a nossa vida mesmo material, com aquilo que a gente age na nossa personalidade, a maneira como a gente lida com as situações, né? É como se eles fossem ali a clareza e a explicação do que está acontecendo no nosso físico. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem dificuldade de lidar com as questões materiais na vida, com a profissão, ou então é uma pessoa que está tendo muitas dores, né? Dores nas pernas, dores no ciático, dores na lombar. Isso tudo tem a ver com o desequilíbrio a partir das suas emoções, a partir daquilo que chega até você, ou então daquilo que você está, né, ali fazendo na sua vida e que de repente não caiu bem de alguma forma, ou então tem a ver também com registros que você já traz, né, ali desde a infância, ou até mesmo de outras vidas. Então você vai trazendo esses registros e à medida que você vai vivendo, você vai se encontrando com esses gatilhos que fazem você sentir a emoção e a frequência de algo que não foi bem resolvido, né, ou então algo que tá ali de alguma forma ainda engasgado em você. Então, o nosso corpo, ele vai reagir, ele é um somatório disso tudo. E aonde que a gente encontra essa explicação, né? Então, essa sabedoria aí que os indianos trouxeram pra gente a respeito dos centros energéticos, quando a gente olha com clareza, né, sem um misticismo, mas olhando com clareza, a gente consegue decodificar isso melhor. E assim a gente também consegue utilizar para fazer uma melhor disposição no ambiente e compreender quais as estruturas que nós temos na arquitetura do ambiente que pode estar aí prejudicando o nosso equilíbrio energético. Então, quando a gente olha os nossos corpos sutis, quando a gente olha os centros energéticos, né, a gente vai entender o porquê que a gente não pode ter, por exemplo, uma prateleira sobre a nossa cabeça.
né? Porque ali é onde nós temos o nosso chakra coronário. O nosso chakra coronário, a frequência dele, a maneira como ele vibra, né? Se a gente pudesse ali olhar, realmente perceber, tem até pessoas que têm esse dom, né? De conseguir realmente enxergar, visualizar. Nós temos aí como se fosse, por isso que é chamado de flor de lótus, né? Porque é uma energia que ela amplifica. Então, por ser uma energia que amplifica, ela está muito ligada ao nosso eu superior, né? Que ali está ligado ao nosso divino, a nossa luz divina, essa luz de energia, né? Que nós temos, que faz com que a gente possa ter vitalidade, né? Então essa vitalidade, ela também ela é alimentada tanto por esse chakra coronário, né? Como também pelo nosso chakra básico, porque nós somos eletromagnéticos, né? Então nós temos toda a parte da consciência, né? Que ela é elétrica, e temos a parte do magnetismo do planeta. Por isso nós somos eletromagnéticos. Então dessa maneira nós temos uma energia central, né? Que ela passa ali pela nossa coluna vertebral, e essa energia que é chamada de Kundalini, né? Inclusive os indianos, como os chineses, né? Eles gostam muito de ligar essas questões da natureza, eles até identificam isso como se fosse uma serpente, né? Da Kundalini, que é essa energia vital que faz com que a gente tenha vitalidade, faça com que a gente tenha equilíbrio, né? A gente encontra, inclusive, a maneira de dar esse start nessa energia vital muito na paixão, né? A paixão que a gente faz as coisas, né? Por isso que é ligado, e dizem que tem essa ligação com a energia sexual, porque a energia sexual é a energia da criatividade, né? A energia do tesão de fazer as coisas, né? Então isso tudo vai trazer pra gente ali a alegria, a vitalidade necessária. E aí a gente precisa, obviamente, para que isso esteja em equilíbrio, óbvio que a gente precisa estar num ambiente também que venha contribuir para esse equilíbrio dos nossos chakras, da nossa energia de complementaridade, como o Yin e o Yang, né? E também dos corpos sutis. Claro que no curso vocês aprendem isso com mais detalhe, né? Mais minucioso. Eu explico a respeito de cada corpo sutil e a gente vai fazendo esse link, né? Importante dentro das terapias para ambientes, tá? Aí quando a gente olha, por exemplo, aí, né, um cômodo. Ah, Roseli, por que você sempre diz que a gente precisa ter uma posição de comando? Por que, Roseli, que é tão prejudicial dormir embaixo de uma janela ou então ter uma prateleira? Por que é ruim eu não ter a visão da porta quando eu estou num determinado cômodo? E por que dormir com a cama encostada na parede não é bom? Por isso. Porque nós temos todos essas energias, esses corpos vibrantes na gente, né? Que façam com que a gente tenha um equilíbrio. Portanto, se você dorme embaixo de uma janela, o que nós temos do lado de fora? O que a janela representa dentro aí da metafísica da casa? Ela representa a comunicação com o externo. É onde a gente vê o que está acontecendo na rua, o que está acontecendo com o vizinho, é onde ali chega o som, né? Toda essa comunicação externa a gente tem pela janela. Então, se você dorme embaixo da janela e você sabe que aqui, né, nós temos um chakra que é o coronário, que está extremamente expansivo, está sempre ali, né, trazendo as informações necessárias pra gente. Então, o que vai acontecer quando você dorme? Ele vai estar se comunicando com o que está externo, né? Vai estar o tempo todo te protegendo. E a tua mente física, que essa mente é a super protetora, né? É aquela que realmente não quer saber de nada. Pela mente física, você estaria numa ilha deserta, cheia de comida, feliz e contente ali, sem ninguém para te aborrecer, sem nada para te desequilibrar, que você não tenha nenhum risco de morte. Essa é a mente física, né? Então vocês imaginam, se a mente física, ela pensa assim, opa, eu tenho que proteger esse ser, porque senão eu morro, né? Então a mente física, ela fica o tempo todo em alerta. E à medida que o som e as comunicações e toda essa energia, né, que já é configurada ali pela janela, a mente vai ficando em alerta o tempo todo e você não descansa como deveria, você não consegue ter o acesso ao seu subconsciente, entender seus sonhos, trazer os arquétipos para o seu autoconhecimento, né? Poder fazer
essa reenergização enquanto você dorme para você poder acordar melhor e descansado, descansada. Por isso que a gente não dorme embaixo da janela. A visão da porta é a mesma coisa. A nossa mente, ela também sabe que as portas dos imóveis, eles são fluxos de entrada e saída daquele cômodo. Então a gente tem ali esse fluxo de entrada e saída, mesmo que a porta esteja fechada, ela é convencionada como uma entrada e saída de energia. Então, se ela é assim, o que a nossa mente diz? Opa, vai entrar alguém. Opa, vai entrar alguém. Mesmo que você more sozinho. É muito doido, mas é o que acontece. E isso vai provocando na gente o estresse e a ansiedade. Por isso que a gente tem que dormir tendo ali uma posição de comando. Sabendo que nós somos os comandantes daquele ambiente, estamos controlando tudo. Sabemos quem entra, quem sai, né? Estamos com ali o nosso chakra coronário protegido, nada que possa atrapalhar o meu equilíbrio. E o chakra básico, né, que fica ali na região onde nós temos o cóccix, né, e que pega toda essa parte das nossas pernas, nossos pés. Se você tá deitado e você tá com o fluxo de energia de entrada e saída, né, diretamente ali pro seu chakra básico, o que acontece? O chakra básico, ele precisa de aterramento, precisa de estabilidade. Se você tem uma porta diretamente para o seu chakra básico, ele vai estar o tempo todo sentindo esse fluxo corrente de energia. Então, isso também vai te desestabilizar. Por isso que a gente procura sempre trazer algo que traga a estabilidade. Então, né, quando a pessoa realmente tem um cômodo, que ela já está ali programada, isso acontece muito com apartamentos alugados, que você não pode mudar muita coisa, né, que você faz o possível, o que você vai trazer? Você vai trazer alguns objetos, alguns elementos que venham ali trazer essa estabilidade, principalmente elementos ligados à terra. Então, a gente tem aí a parte de estofados, né, que traz o tecido, que traz o algodão, isso tudo traz a frequência da terra, né, que traz essa estabilidade, a madeira que traz a sustentação. Você pode ter um banquinho estofado, você pode ter ali um aparador com vasinho de planta, com terra, que ajuda também. Então, tudo isso é o que vai trazer uma estabilidade na parte física, na parte material ali, né, do quarto. A gente tem também a esfera de cristal multifacetada, que ela tem várias facetas, né? Então, cada faceta possui uma frequência diferente. Por isso que ela tem ali uma energética muito boa de expansão e para dissipar determinadas energias quando a gente quer que dissipem, né? Então, ela tanto expande aquilo que é bacana, quanto ela também dissipa aquilo que pode estar em desequilíbrio. Por isso que é tão indicado, né, colocar entre porta, nesses casos, né, entre porta e a cama, você colocar ali uma esfera de cristal multifacetada, assim como em portas de banheiro. Eu não gosto muito de ficar utilizando de adornos esotéricos, até mesmo porque durante a minha vida eu fiz muita harmonização para ambientes comerciais. Então eu gosto de utilizar os fios de cobre escondidos, né? Então esses fios de cobre que a gente encontra até nessas tubulações de TV a cabo, né? Você retira ali, desencapa e tem vários fiozinhos de cobre e você pode colocar a volta do batente da porta, escondidinho, presinho. Quando é, por exemplo, uma obra, eu gosto até de tirar aquele caixonete, colocar o fio de cobre e depois encaixar o caixonete, né? Porque o cobre ele tem um poder de transmutação, de expansão forte. Então ele delimita esses espaços, evitando que essa energética fique tão fluida. Vai curar? Não posso garantir. O que eu posso garantir é que nós vamos tratar. Nós vamos ali tentar, à medida do possível, ir amenizando cada vez mais para que também o seu corpo possa compreender e ele também, que é muito inteligente, passar ali a trazer uma autocura para você, a saber o que é necessário para que você possa ter esse equilíbrio, tá? A questão da parte da cama, que a gente tem que ter esse fluxo, né, de laterais, é por conta das nossas energias complementares. Quando você encosta uma cama na parede, o que acontece? Você fica com um dos lados bloqueados, então uma das energias vão ficar bloqueadas. Se for ali a energia yin, o que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa mais reativa, pode ficar uma pessoa mais estressada, mais agitada, né? E se for a energia yang, você pode ficar muito emotiva, muito passional também, né? Então é interessante que você daí,
se não tiver jeito, fazer aí práticas de exercício que possam trazer esse equilíbrio para o seu corpo. Então, quando realmente não tem como, eu sempre oriento o meu cliente a fazer uma prática de yoga, pilates, né? Quando são crianças, fazer aí artes marciais, dança, balé, tudo isso que traga um equilíbrio, que ajude aí fazendo esse exercício da complementaridade, já que a cama fica encostada na parede, tá bom? Outra cura que a gente pode fazer também, né, no caso de cabeceira que fica embaixo de janela e que não tem como a gente mudar, o que você pode fazer? Você pode colocar uma esfera de cristal multifacetada, tá? Então pode colocar em cima da janela e você pode colar no vidro da sua janela o gráfico radiônico Yoshua. Esse é um pentagrama que ele traz uma autoproteção. Daqui a pouco eu falo melhor do Yoshua, mas você vai colocar esse Yoshua no vidro, tá, da janela, pelo lado de dentro, né, óbvio, pra gente não prejudicar aí o gráfico por conta da intempérie, né, então você vai colocar esse gráfico no vidro da janela pelo lado de dentro e vai pendurar uma esfera de cristal multifacetada. Outra coisa que auxilia também você quando não tem a visão da porta propriamente, é você ter um espelhinho, alguma coisa que possa te dar a visão da porta e não refletir você. Isso é importante. Lembra que a gente falou agora sobre os centros energéticos, os corpos sutis? Nós estamos sempre em constante movimento, né? O nosso corpo também está sempre se transmutando. Na medida que você tem um espelho que é do elemento metal, que tem aí um rotacionar o tempo todo na forma redonda, que ele reflete o tempo todo, né? O espelho não tem um momento que ele não esteja refletindo. Então, nessa reflexão dele, obviamente, ele está em constante movimento. E ele refletindo você, ele vai estar trazendo para sua energética esse movimento. Por isso que não é recomendado ter espelho refletindo você. Não é por questão de auspiciosidade, não é por questão espiritismo, nada disso, tá? É por conta desse automovimento que faz com seus corpos sutis. Aí, logicamente, quando a gente vai, né, ali se aprofundar um pouco mais nessa parte mais espiritual, a gente também entende que o espelho ele tem um potencial de um portal multidimensional também, mas isso é outra coisa, isso é outro assunto que a gente sempre expande, esclarece, e aí a gente faz isso nas nossas aulas ao vivo, no curso de domoterapia, no curso de radiestesia, é quando a gente vai expandir, né, outros olhares para essas questões energéticas. Mas aqui eu procuro trazer para vocês sempre uma explicação muito objetiva, muito clara e que você possa explicar para o seu cliente. Vamos falar um pouquinho sobre esse gráfico, né? Que eu chamo ele de autoproteção. Na visão de nova era, o que a gente faz? A gente não coloca a responsabilidade para nada e ninguém. A responsabilidade é sempre nossa. Então isso traz uma visão muito mais clara a respeito dos gráficos radiônicos. Quando a gente utiliza os gráficos radiônicos, tanto para curas de questões telúricas, ou então como autoproteção para a espiritualidade, ou para tratamentos, quando a gente está fazendo um tratamento para a saúde, em algum gráfico, não é propriamente o gráfico que vai ser o agente daquilo ali. O gráfico, ele apenas é utilizado como uma ferramenta para que dentro da sua geometria já configurada para cada tipo de tratamento, então dentro da sua geometria, ele vai ter um potencial radiônico. Esse potencial radiônico é que vai pegar um determinado testemunho ou uma estrutura telúrica, né? Ou então aquilo que você precisa entender, o quanto você pode ser dono da sua energia, o quanto você pode estar validando você e não o negativo. Então tudo isso são o que os gráficos radiônicos nos trazem. E o gráfico Yoshua, em especial, ele traz pra gente muito essa presença do eu sou. O eu sou enquanto um ser divino, enquanto uma luz divina, enquanto criatura do Criador, né? Então nós somos feitos dessa luz, desse poder da fonte criadora de tudo que há. Então apenas a gente se perde ao longo da nossa vida e a gente acaba também, por conta de muitas crenças que a gente vai trazendo e traz, né, ao longo aí de toda a nossa existência enquanto humanidade, é essa questão de que a gente precisa de algo para nos proteger.
Não, nós precisamos apenas entender o quanto nós somos esse potencial divino. E o gráfico, esse pentagrama do gráfico Yoshua, ele traz essa estrutura da verdade. Tanto que ele tem o nome Yoshua, tem ligação com o Mestre Jesus, que traz ali a consciência da verdade. E o que é verdade? É viver em essência, é viver aquilo que você acredita. E também dentro da configuração do eu sou. Do eu sou é que tudo que há. Né? Então aquilo que a gente faz parte do todo, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos inseridos em uma consciência muito maior, em uma consciência una. Então isso faz com que esse gráfico, ele vá tratando você, ele vai tratando a maneira que você tem, se relaciona com as questões, e isso é que faz com que você possa criar esse empoderamento energético. Quando a gente tem energias eletromagnéticas, isso pode ser tanto da parte externa da casa, né? Quando você tem postes, redes elétricas, aparelhos dentro de casa, televisão, computador, tablet, smartphone, tudo que você tem, micro-ondas, geladeira, filtro refrigerado, climatizadora de vinhos, tudo isso que a gente tem na nossa casa, eles vão trazer uma energia eletromagnética negativa, né? Então vai desequilibrar o nosso corpo. Isso aí produz na gente irritação na pele, produz na gente irritabilidade, né? Porque como a gente vai ficando ali com os nossos íons desequilibrados, né? Vai trazendo uma configuração de íons que é negativa, então obviamente isso vai entrando em conflito com a nossa energia. E aí a nossa energia, que é muito inteligente, vai tentando o tempo todo ficar em compensação. Então ela vai ficar no movimento de compensação. Por isso que pode trazer rinite, tudo que está ligado a essa irritação. Então pode trazer rinite, pode trazer problemas na pele, ressecamento, porque ele resseca o ar, ele tira a umidade necessária do ar. Então tudo isso resseca o nosso cabelo, né? Então vai ressecando o nosso corpo, porque resseca o ambiente. As plantas sentem muito isso. Os animaizinhos também são os primeiros a apontar isso aí, né? Problemas de pele, muitos animaizinhos têm problemas de pele ali no pelo. Por quê? Porque nós temos o tempo todo essas correntes, né, gente? Olha só, tô com vocês aqui, obviamente tô com meu Wi-Fi ali, né, funcionando. Então tudo isso a gente tem à nossa volta e faz parte da nossa vida atual, da nossa vida moderna, né, atual. Agora, a gente pode, obviamente, amenizar tudo isso, neutralizar tudo isso de uma melhor forma. E a forma mais prática é você ter o gráfico escape colado em tudo quanto é aparelho, né? Se você, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico escape em plaquinha, né, que eu gosto de ter aqui onde, ó, tô com vocês aqui é meu escritório, onde eu tenho meu computador, então eu tenho aqui a plaquinha. Eu também tenho, perto do meu Wi-Fi na sala, eu tenho um orgonite, né, e o orgonite, ele é um excelente compensador dessas energias eletromagnéticas, então o meu orgonite fica na sala, e ali ele vai ajudando que a gente não seja atingido de uma forma nociva, por isso que é tão útil, né, na vida da gente. E quando nós temos desequilíbrios telúricos, o que seria um desequilíbrio telúrico? É algo que você sabe que aquilo ali, de alguma forma, não tá legal, não tá bem. Então, vamos lá. Dutos, né, de ventilação de prédios, quando você tem escada, né? Então você sabe que ali do outro lado do teu apartamento, da tua casa, tem escada, ou então a tua própria casa, né, tem uma escada ali que faz a divisão dos pavimentos. É tudo que vem a trazer um tipo de desequilíbrio. Ou então outros desequilíbrios que você sabe que pode ter, às vezes, até no vizinho do lado, né? Às vezes pode ter no vizinho do lado outras questões e que você não sabe nem quais são, mas aquilo tá te atrapalhando, tá trazendo para você, às vezes, dores mesmo óssea, dores no ciático, dores na lombar, né? Tá trazendo para você confusão mental, você não tá dormindo bem, não tá legal, então você pode utilizar esses dois gráficos. O gráfico Kate, esse de cima, e a pirâmide de Tal. A pirâmide de Tal, ela faz esse equilíbrio telúrico, né? Ela traz tudo para o equilíbrio, para a harmonia. Lembrando que nenhum gráfico ele tem contraindicação quando é utilizado assim no ambiente.
tá? Ele só vai ter de repente alguma contraindicação se você utiliza o gráfico diretamente no seu corpo, né? E se você não tem um conhecimento de qual gráfico necessário. Mas no ambiente, onde ele vai estar colocando aquele ambiente dentro de uma harmonia universal, então não tem problema. O gráfico Kate, ele traz esse equilíbrio, tá, das questões magnéticas. Então é como se ele fosse aquele equilibrador mesmo, sabe? E a pirâmide de Tal, ela faz uma compensação entre o todo, né, mostrando que você é justamente esse equilíbrio, né, esse equilíbrio do Tal, né, do Yin, do Yang, tá? E você pode colocar atrás da parede que você dorme. Se você tem uma parede que do outro lado tem cozinha, do outro lado tem banheiro, né? Você pode colocar lugares que você sabe que ali do outro lado tem uma casa de lixo, escada, elevador, duto de respiração do prédio. Então tudo isso você pode colocar colado na parede, um pouco acima do rodapé, tá? O gráfico Kate você pode colocar um pouco acima do rodapé, se você não tiver como colocar mais em cima, mas ele pode ser colocado também numa região mediana, né? E que pode ficar atrás de cabeceira de cama, sim, pode ficar atrás de sofá, pode ficar atrás de uma estante, tá? Ele não precisa ficar visível aos seus olhos. Ele vai estar ali com a radiônica dele ativada, mesmo que você não esteja olhando. E você pode imprimir em casa, numa folha comum mesmo, né? Eu gosto de imprimir em folha adesiva transparente, fica mais bonitinho, eu recorto, coloco e fica super discreto, né? É importante que a sua impressora ela possa ter alguma quantidade de carbono, tá? Então eu uso a minha impressora de tinta, eu até faço questão por conta desse carbono. Então presta atenção, dá uma olhadinha ali no manual de instruções da sua impressora, que tentar ver se ela tem ali algum tipo de composição de carbono, tá? Outra coisa também é quando a gente tem encanamentos, né, de água, então algum fluxo de água passando, né, algo que ali vá trazer esse desequilíbrio. E também algumas situações que possam trazer também esse vai e vem, tá? Eu digo sempre que é esse vai e vem, que a gente tem nos dutos, né, de respiração de prédio também tem, a gente tem elevador, né, esse vai e vem, né, escada a gente também tem esse vai e vem. Então tudo isso que vai trazer esse fluxo constante, tanto energético, né, quanto de água, principalmente em encanamentos. O gráfico Luxor ele é extremamente recomendado para você ter atrás do vaso sanitário. Você tem parede que divide o seu quarto, seu escritório com banheiros ou cozinhas, né? Tudo que você vai ter encanamento de água. Quando eu falo encanamento de água, eu incluo o esgoto, né? Porque o esgoto ali, ele é um encanamento, ele é um fluxo, né? Só que ele é um fluxo de saída, enquanto de água é de entrada, mas ele possui esse mesmo fluxo. Então você vai colocar o gráfico Luxor ali colado, tá? Você pode colocar na forma que tá aí mesmo, né? Porque a gente sabe que quando tem essa bolinha ali vazadinha, quer dizer que ele já tá configurando esse norte fixo, né? Que é chamado, então você pode colocar ele coladinho nessa mesma posição, tá bom? Vamos lá, energia confinada e energia de seta. A gente tem esse gráfico labirinto de Amiens. É um gráfico excelente para ser utilizado em ambientes onde a gente tem uma energia chá, né? Que é essa energia de corrente muito forte. O labirinto de Amiens, ele traz esse equilíbrio, né? É como se ele pegasse essa confusão, isso que está em grande corrente, e ele trouxesse em equilíbrio. Então você pode colocar em corredores, você pode colocar ali em corredores, você pode colocar em locais muito pequenos, muito confinados, né? Que às vezes você tem ali um escritório muito pequenininho. Então tudo isso você pode colar o labirinto de Amiens. Agora é interessante que esse labirinto de Amiens, ele possa ficar o mais próximo possível no teto. Seria interessante que ele ficasse no teto, mas é difícil, né, gente? Não fica tão bonitinho assim. Mas você colocar ele mais próximo possível do teto na parede, ele vai trazer uma radiônica melhor para todo esse ambiente, sabe? Você pode, se você quiser, colocar o gráfico numa moldura de quadrinho, fica super bonito, porque esse gráfico é bonito, né? Tem gente que gosta muito de decorar corredor e colocar o gráfico num quadrinho, tá? Também funciona. Você pode colar ele na parede atrás de um quadro, também não tem problema.
problema, né? Então é importante que você tenha ele ali. Quando a gente está fazendo uma análise de planta baixa, que a gente tem, que o nosso pêndulo fica doidinho, né? Correndo ali de um lado para o outro, quando a gente tem uma energia de seta, como a gente tem em corredores, em fluxos de vento. Como é que você sabe como é que é a energia de seta? Quando você tem um corredor, né? Ou qualquer fluxo de ar, né, que você vê que tem uma corrente de ar, que você fala, ai, tem uma corrente de ar aqui. Essa corrente de ar é onde está entrando essa energia muito forte, né, esse chá muito forte. Então, você colocar a pirâmide de Amens vai trazer. Quando a gente está fazendo análise em planta baixa, o nosso pêndulo fica doidinho ali quando identifica essa energia. Quando a gente coloca o labirinto de Amens, ele na hora, ele aceita, ele fica super harmônico. Então, assim, funciona super bem, tá? Vamos agora ver quais são as disposições saudáveis. É o seguinte, tem aquela questão toda que sempre é trazido, Roseli, mas eu não tenho cabeceira, né? Dizem no Feng Shui que é necessário que eu tenha uma cabeceira. Peraí. Muito bem. A cabeceira, ela traz pra gente um maior acolhimento. É como se ela delimitasse, né? Então, você tendo uma cabeceira, obviamente você vai ter aquele espaço que é para o seu descanso bem delimitado. Ele também traz pra gente um empoderamento energético maior, porque ele coloca você numa posição ali, né, de rei, de rainha, né? Então ele abraça você. Por isso que as cabeceiras precisam ser cabeceiras que tragam essa segurança. Cabeceiras vazadas, cabeceiras de ferro, não pode, principalmente as de ferro. Porque o ferro ele é condutor. Lembra, a gente está lidando com energia. As energias elétricas, elas vibram, né? Mesmo que estejam dentro da parede, em tubulações, elas vibram no nosso teto, na nossa parede, no nosso piso. Então, se você tem uma cama de ferro, você vai estar o tempo todo recebendo aquela condução, né? Então, é importante que a sua cama ela tenha uma estrutura de madeira, né? E mesmo que seja interna, né? Que você tenha ali estofado e tudo, mas essa estrutura interna. E se você não tem cabeceira, se você dorme numa cama box, é importante que você delimite, né? Vamos lá, convencionar uma cabeceira. Eu não tenho cabeceira, mas eu quero convencionar uma cabeceira. Então você pega uma parede e você coloca uma cor diferenciada nessa parede, ou um papel de parede diferenciado, né? Coloca algo que realmente destaque e que mostre aqui é a parede da minha cabeceira. E ali você pode trazer adornos, quadrinhos, né? Adornos decorativos, complementos de parede, que venha também trazer essa delimitação. Agora é importante nunca utilizar nem sobre o local que você fica sentado no sofá, sobre o seu escritório ou sobre a cabeceira da cama, prateleiras. Você pode usar os apoiadores de quadro. Por que você pode usar apoiador de quadro? Porque ele é fininho, ele é estreitinho e você vai utilizar ali, porque apoiador de quadro não aceita nenhuma moldura muito pesada, né? Então você só pode usar molduras leves, quadros leves. Então você pode utilizar. Lembrando, por que eu não posso utilizar uma prateleira? Porque as prateleiras, elas são utilizadas para sustentação de peso, assim como você tem um maleiro em cima da sua cabeça. Aquilo ali é para sustentar peso. Então, a estrutura daquilo ali já tem uma estrutura de sustentação. Por conta disso, mesmo que vazia, ela já foi configurada e convencionada para isso, então ela traz sempre uma energética de peso para sua cabeça, né? Então você se sente cansado, fica achatando a sua energia. Lembra que a gente tem energia central, que a gente tem o coronário, fica achatando você. E aí te dá dor, dor na coluna, dor na lombar, dor aqui na parte da cervical. Você vai sentindo isso. Além, né, obviamente, de dores de cabeça, né? Você pode ter confusão mental, você pode se sentir uma pessoa muito, com muita autocobrança, né? Ficar naquela autocobrança direto, achar que tudo que faz, nada tá perfeito, ou então não adianta que eu faço e nunca consigo realizar. Isso tudo vem porque é uma autocobrança em cima de você. Então a gente tem que evitar todo tipo de peso, tudo que vá trazer esse desequilíbrio, esse achatamento, tá? Quando você tem, por exemplo, em casas, né, que você tem viga em cima de mesa de jantar, viga em cima de sofá, tudo isso precisa ser olhado com maior cuidado. Não é toda viga
que vai te prejudicar, porque vai depender de como ela está posicionada. Né? A gente precisa estudar isso com maior carinho, porque normalmente o que a gente faz é fazer uma disposição diferente para que você não fique tão ali influenciado por uma determinada viga. Agora, quando essa é uma viga central de por exemplo, uma sala de estar, uma sala de jantar, a gente tem como utilizar ali alguns elementos decorativos, como próprias luminárias. Lembrando que a luminária, a luz em si, ela tem esse poder de expansão. Né? E também o próprio pendente, ele traz ali um movimento, ou seja, vigas são configurações de paredes. Não é sustentação? Quando você tem uma viga para sustentação. É a mesma coisa da prateleira. Se você tem uma viga que traz essa sustentação, né, ali para edificação, então ali está cocriado como se fosse uma parede, né? Como se fosse uma parede, literalmente, que está sustentando aquela estrutura. Então, quando você traz um pendente, você traz um mobile, você traz algo, né, que possa movimentar e trazer leveza, e as iluminações também fazem isso, né? Eu trazer spots, tudo isso que faz essa expansão, então você vai estar tirando essa energética de parede que está ali convencionada, entendeu? A posição de comando no home office, né, em escritórios é muito importante para que a gente tenha essa clareza mental. E quando a gente fala de posição de comando é essa, né? Se você tem uma posição de comando assim, você pode ter aí poltronas, cadeiras que possam ser até de encosto mais baixo, né? Não necessariamente precisam ter braços. É bom ter, né? É bom quando você tá assim, eu, por exemplo, minha cadeirinha aqui de escritório e tal, eu tenho um conforto, me sinto bem, né? Quando tem um bracinho e tal, traz pra gente o maior conforto, mas não necessariamente energeticamente você precise, tá? É mais para que você realmente se sinta mais acolhido. Mas quando é o contrário, quando você não tem essa posição de comando, quando realmente ali a estrutura não te traz, né, essa possibilidade, então eu sempre indico você ter uma poltrona, uma cadeira que realmente te abrace, que tenha um encosto mais alto, que tenha braços e que dessa forma você venha a ter a proteção, né, que você precisa para sua mente dar uma relaxada. Vai curar? Não. Né? Você ainda vai ficar naquela tensão. Se você puder ter um espelho que reflita a porta, que nem a história do quarto, super vai ajudar a sua mente te dar um tempo, sabe? A mente ali dá uma relaxada. Mas é sempre bom você encontrar esse local de acolhimento e de proteção e que você se sinta de alguma forma também ali no poder, no controle, tá? Do local. O mesmo acontece com sala, né? Quando a gente tem aqui essa sala, onde tem aquele branco lá no fundo, é onde tem uma escada que vai entrar para esse pavimento. E ali fora é onde tem uma varanda, então não são portas de entrada e saída. A entrada e saída é onde está aquela escada. Então, aonde você posiciona aí, né, a mesa, o sofá, que tá todo mundo de frente, né? Tá todo mundo dando essas boas-vindas, né? Ninguém tá de costas para as oportunidades, ninguém tá de costas para as novidades, né? Tá todo mundo de frente. Então, essa posição de comando, ela é extremamente útil para que você possa equilibrar a sua energia. Isso vai acontecer ao longo do tempo, sabe? Quando você sai de uma casa que não estava assim, e aí você arruma ela, ou então vai para outra casa e começa a fazer do jeito certo, é impressionante como a gente se sente diferente. Sabe? Aí você fala assim, nossa, depois que eu vim morar aqui tudo mudou. Não é, né? Porque você já fez aquela casa de um jeito que venha a te favorecer energeticamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem algumas perguntas. Se tem alguma pergunta de algo que eu não falei. Aqui, ó, essa perguntinha aqui foi boa, da Mônica. A Mônica falando, e se tivermos o quarto onde tem escada próximo, subindo, e no térreo da casa tem dutos passando? Aí você vai utilizar o gráfico Luxor, tá? Eu vou até colocar aqui, peraí. Tá, peraí que deixa eu tentar tirar a perguntinha dela. Deixa eu colocar aqui o gráfico. Você vai colocar o gráfico Luxor, tá? Esse aqui. Coloca o gráfico Luxor e coloca esses dois aqui.
a pirâmide de Tal e o gráfico Kate, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza esses 3 gráficos para trazer justamente esse equilíbrio desse vai e vem que eu falo, né? E também para trazer essa estabilidade que a tábua de Kate auxilia e trazer esse equilíbrio na harmonia universal, como é aqui a pirâmide de Tal, tá bom? Vamos lá, que hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. Deixa eu abrir aqui os comentários e ver se vocês têm aqui algumas perguntas para que a gente possa aqui tirar algumas dúvidas hoje. Amores, então, gostaram? Ajudou? Lembrando que eu vou mandar para vocês todo esse resuminho lá no nosso grupo de estudo, tá? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de estudo, que é onde terá a condição especial para esse curso da domoterapia biodinâmica, você vai no link do meu perfil e se inscreve, tá? Então, eu sempre demoro um pouquinho para colocar o material, para dar tempo de vocês entrarem lá no grupo, né? Porque a gente sabe que quando entra no WhatsApp, todas as mensagens que aconteceram antes, elas não aparecem, né? Diferente do Telegram. Então, assim, eu procuro ficar, né, esperando tudo para poder... Ai, Ana, que linda! Amei, fiquei emocionada. Ai, que linda, meu amor. Até saiu sem querer. Muito boa. Ai, que linda. Sim, sim, Glice. Vou colocar tudo lá no nosso grupo de estudo, tá? Vou colocar o resumo, vou colocar os gráficos para vocês poderem baixar, poderem imprimir. Gente, aqui a prof só é coração para vocês, né? Tô sempre lá compartilhando algum material para vocês. Morada turquesa, você nunca chega no final, meu amor. Você sempre chega na hora certa. E outra coisa, né? Eu conseguindo gravar, eu sempre falo, né, gente, que eu não posso depender do Instagram, por isso eu não prometo salvar as aulas, porque não depende de mim. Mas eu conseguindo salvar a aula, eu vou colocar o link para que quem tá lá no grupo de estudo possa assistir depois, reassistir, né? Então fica tranquilo que a gente faz aqui o que pode. Aqui só lidamos com abundância, tá? Esse negócio de escassez, eu não gosto disso não. A Miranda, meu filho tem a cama do lado dos relacionamentos. Tenho que usar rosa? Não, não, de jeito nenhum. Você pode... Ah, se ele gostar de rosa, tudo bem, né? Óbvio, né? Essa coisa de cor vai muito de cada um. Mas você pode utilizar, se você não quiser utilizar cor propriamente, você pode utilizar os objetos em pares para trazer essa ideia de complementaridade, mas também não só em pares, né? Quando é quarto de criança, é muito bacana trazer essa ideia dos relacionamentos em si. Então, colocar ali família, né, de animaizinhos, colocar a casinha de passarinho, coisas que venham a trazer, sabe? Essa ideia de que nós nos complementamos uns com os outros. Então, você pode trazer todo esse simbolismo do que do que são os relacionamentos, sabe? Não propriamente a cor. Agora, se você quiser ativar com a cor do relacionamento, eu super indico você colocar um quartzo rosa junto com o quartzo verde. Sabe, o quartzo rosa, ele traz uma conexão com o amor incondicional, mas ele também pode tornar uma criança muito emotiva. E aí você coloca junto com o quartzo verde para dar essa aterrada, trazer esse equilíbrio, entendeu? Coloca ali e aí não precisa ficar preso em cores não, tá? Elaine, na cabeceira da cama tem o encanamento da cozinha. Do outro apartamento coloca só o luxo. Bom, se você tem ali a cozinha e você tem só o encanamento de água, pode colocar só o luxo. Se você quiser colocar também ali a pirâmide de Tal para trazer um pouco mais de equilíbrio, você pode também, fica à vontade, tá? Mas o luxo é super bacana, super útil. E quando tem um transformador na frente da janela, o gráfico segura essa emissão, aí, Silvia, eu super indico você colocar o gráfico escape e também a tábua de Kate,
que é aquele que parece uns escritozinhos, né? Então, coloca ali o escape e o Kate. Esse combozinho entre o escape e o Kate vai auxiliar para densidades maiores de energia eletromagnética. Então, quando, por exemplo, micro-ondas, né, essas questões quando a gente tem redes elétricas, né, essas coisas mais fortes com transformadores, ou então clínicas, né, que lidam ali com aparelhos, você coloca ali o escape e a tábua de Kate, tá? Esse combozinho. Ana Lígia, o labirinto pode ir no teto, dentro de um armário? Pode. Ou então pode ir até na estrutura do teto antes do gesso, quando a pessoa está fazendo a obra. Pode ir. O gráfico é só imprimir e colar? É, Miranda, só imprimir e colar. É impressionante. Só que assim, gente, eu sempre recomendo que você, se tiver uma situação muito mais séria, você poder colocar ele em placa, né? Porque a placa, ele tem uma radiônica mais assertiva, né? E ele não vai impregnar aí nunca, né? Já o gráfico, quando ele é impresso, ele pode acontecer de impregnar com o tempo. Demora, sabe? Demora aí 3, 4, 5 anos, tá? Mas ele pode acontecer de impregnar. Agora, quando os gráficos radiônicos, eles impregnam realmente quando a gente está utilizando eles em tratamento, sabe? Porque daí a gente está lidando com energia vital, está lidando com outras situações. Então, aí que ele impregna realmente. Mas quando a gente utiliza no ambiente, ele não impregna com essa facilidade não, tá? Tanto que eu tinha o gráfico no meu celular e quando eu fui fazer o teste, né, saber se ele estava funcionando ou não, ele já estava ali uns 3 anos, gente. Sabe, olha que celular é um negócio que puxa bastante, né? Agora, eu ensino vocês no curso a poderem, quando fazer a análise na planta baixa, identificar realmente quais são as questões, quais são os gráficos necessários. Você vai ativar eles de maneira radiônica, né? Então você utiliza a distância, então você já potencializa esses gráficos na sua casa, mesmo sem colar. Depois você cola e depois você ainda coloca no ambiente uma planta baixa com os gráficos inseridos ali, impresso numa folha A4 mesmo. Isso faz com que potencialize esses gráficos aí sim, meus amores, que eles não impregnam nunca, é a vida toda, tá tudo tops. Porta do apartamento de frente para a escada de circulação dos andares do prédio. Qual gráfico usar? Então, você pode usar aí a tábua de Kate e pode usar a pirâmide de Tal, que vai trazer esse equilíbrio, né? Porque você tem uma escada de circulação. Usa também o luxo, né? O vai e vem que eu falei, gente. Olha o vai e vem aí. Tem muito vai e vem aí. Então, usa os 3. Usa o luxo, usa a pirâmide de Tal e a tábua de Kate. Tem uma piscina em cima do quarto do meu filho. Tem cura? Tem, meu amor. Mas aí seria mais indicado fazer uma análise sobre planta baixa, né? Porque tem ali um excesso de água sobre a cabeça. E aí, através realmente de uma análise mais profunda, a gente vai entender que cada moradia, gente, tem uma estrutura, né? Então, dependendo de como é essa estrutura, a gente consegue analisar se vai precisar de um gráfico, 2, quais as parcerias de gráficos vão ser utilizadas, quando a gente tem casos assim, um pouquinho mais pontuais, tá? Elaine, o grupo de estudos é no WhatsApp. Ah, linda! Eliane, maravilhosa. Estou percebendo que minha casa está toda desequilibrada. Oh my God! Eu amo tanto meu cantinho, quero arrumá-lo para equilibrar tudo. Você vai conseguir, Glice, vai sim. Jaque, linda, chegou! Como eu falo, ninguém tá atrasado aqui, gente. Todo mundo chega no tempo certo. A Ana Lígia, no meu bloco tem 16 andares, o meu é o 10, mas tem antenas de celular sobre ele. Ah, meu Deus do céu! Então isso aí seria interessante você colocar em cada parede, né, da parte estrutural do teu imóvel, colocar. Aí eu já indicaria você colocar placa de escape. Ou então, se você quiser, você pode ter orgonite, tá? Compra um orgonite grandão, você pode ter no local onde você sabe que estão essas antenas, você coloca ali, sabe, o orgonite, que o orgonite ele já dá
tá, gente? Inclusive tem até uma aluna minha que o meu orgonite, né? Eu fiz com ela, maravilhosa, a Santa Palha, que é a Dani, né, que é do Insta Santa Palha. Os orgonites dela são incríveis. Inclusive no perfil dela, você consegue encontrar ali ela fazendo, inclusive, a análise com o aparelho e mostrando como consegue neutralizar essa energia eletromagnética negativa. A Jaque, minha cama é articulada e fica uma prateleira em cima. Posso curar como? Caramba, Jaque, isso aí é um pouquinho mais difícil, porque a prateleira em cima, ela sempre vai trazer essa configuração. O que você pode fazer é trazer algo entre a prateleira e aonde você dorme na parede, algo que traga uma leveza. Você pode colocar um gráfico Yoshua, né, que é o do pentagrama, né, aquele que eu falei, um pentagrama do eu sou, né? Você pode colocar esse gráfico Yoshua e sentir como é que tá o teu sono, né? Se você vai melhorar, tudo é uma observação. Eu sempre falo que as terapias de ambiente não é uma receita pronta, né? Mesmo uma receita, a gente tá sempre ali trazendo a criatividade, observando aonde a gente pode melhorar. Então você coloca o gráfico e você sente, você observa como está o seu sono, né? Aqui ninguém é dono, ninguém é dono da verdade, né? A gente precisa observar e sentir, tá? Gente, eu quero mostrar pra vocês uma ideia criativa que eu vi aqui de cabeceira, que eu até salvei um videozinho para mostrar para vocês. Olha que legal. Esse videozinho são essas, né, gente, essa parte de cabeceira que você consegue colar na parede, criar do jeito que você quer. Tem quadradinhos, tem retangulares, tem esse que são formatos de pétalas, né? Então, através da criatividade, a gente consegue convencionar essa cabeceira de uma maneira muito simples, muito prática. Tem gente que faz uns estofados, como se fosse almofada, e prende na parede, sabe? Como se fossem almofadinhas. Então, tudo tem uma forma de você poder trazer com criatividade, né, o melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem algumas perguntinhas. Deixa eu ver se tem mais algumas aqui que possa ajudar. Essa parte a gente... Não, são perguntas que eu já falei. E também tem que ser sobre o tema aqui, né, gente? Aqui eu não venho falar com vocês o que eu costumo falar nas aulas gratuitas de toda terça-feira. As aulas gratuitas de toda terça-feira é quando a gente lida aí com vários aspectos do Feng Shui. Aqui a gente está falando de domoterapia, onde a gente reúne todas essas técnicas em terapia de ambiente, tá? Então, Miranda, se aprofundar mais em tudo, o curso de domoterapia biodinâmica, que abre as inscrições dia 29 às 9 horas da manhã. Lá é o curso mais completo de terapia. Os gráficos na porta de entrada podem ser colocados do lado de dentro. Se for só fora, pode enquadrar e pendurar ao lado da porta? Pode. Olha só, depende do gráfico, tá? Quando é o gráfico, por exemplo, Yoshua, né, que a gente traz esse conceito de proteção, eu gosto muito de colocar ele pelo lado de fora, né? Porque toda vez que a gente entra, a gente sempre acaba entrando e percebendo a nossa porta e tendo essa preocupação. Então, você colocando do lado de fora, você traz uma radiônica para que quem também está chegando também possa, né, ser beneficiado com esse autoconhecimento radiônico, tá? Então, pelo lado de fora seria o Yoshua. Qualquer outro gráfico, você pode colocar pelo lado de dentro. E se você quiser colocar tudo pelo lado de fora e moldurar, fica lindo também. Inclusive tem alguns quadrinhos para porta já com gráficos. Né, Cris? A Dani é maravilhosa, né? Do Santa Palha dos Orgonites, ela falou aqui. Eu pendurei um cordão de cactos de iluminar. Olha, Jaque, interessante, hein? Porque o cacto, ele tem esse poder de expansão, né? E é interessante, traz uma força de expansão forte. Mas tenta colocar também ali o gráfico Yoshua, pra gente observar. Rô, sobre o forro de casa, passo o encanamento de água limpa. Devo colocar qual gráfico e em todos os cômodos? Então, depende, aí precisa fazer uma análise, tá, Ana? Eu não posso chegar para você e dizer que basta você colocar o gráfico. Nesse caso, é interessante fazer uma análise em planta baixa, sabe por quê? Porque às vezes você coloca um determinado gráfico num ambiente e pode ser que
no outro ambiente já seja diferente. Então eu não posso dizer para você colocar em todos, sabe? Porque vai dali do equilíbrio. É como eu falei, né? A nossa casa é como se fosse um corpo, gente. E na hora de fazer uma acupuntura, né? A gente precisa analisar isso com responsabilidade, tá? É isso, meus amores. Ó, faltando aqui 1 minuto e 40. Se você tem mais alguma dúvida, você pode deixar agora mesmo no último post lá do perfil. Eu sempre estou subindo a cada final de aula, tá entrando automaticamente um post a respeito dessa aula, com o tema da aula e para que você deixe as suas dúvidas. Todas as dúvidas eu estou enviando em áudio lá no nosso grupo no WhatsApp. Lembrando que esse grupo também é o grupo para pré-matrícula do curso de Domoterapia Biodinâmica, que é o curso mais completo em terapias de ambiente e que abre as inscrições com condição especial apenas para quem está nesse grupo no dia 29 às 9 horas da manhã. Então você se inscreve, você vai lá, entra no grupo e fica aguardando que tem sempre presentinhos e muita coisa legal. Beijo, meus amores, e a gente se fala, viu? E amanhã nossa aula 4. Será que eu vou falar de novo? Aula maravilhosa? Ai, com certeza, animada do jeito que eu sou. Gratidão, minhas lindezas, sempre é um prazer, uma alegria enorme, uma honra estar aqui com vocês, viu? E até amanhã nossa aula 4. Beijo, lindezas.